Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do Rainer Zitelmann. As mulheres desempenham um papel importante no Vietnã e elas querem ser ricas. Esse não é o primeiro texto que o nosso caríssimo historiador alemão Rainer Zitelmann publica no Instituto Liberal, traduzido para o português, sobre o Vietnã. O Vietnã, que é um país que despontou para a atenção internacional por conta da guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos, como força representante do capitalismo ocidental, enfrentaram o movimento comunista de Ho Chi Minh, e que tem até hoje oficialmente um regime socialista unipartidário. No entanto, o que as observações do Rainer têm demonstrado é que, na realidade, o Vietnã é um país com uma cultura, uma vivência bastante capitalista. E as pessoas não têm preconceito contra a riqueza, elas não discriminam a riqueza e, ao contrário, ambicionam a riqueza. E isto, inclusive, no caso das mulheres. E o texto ressalta a presença dessa ideia, desse desejo de ser rico, de ser empreendedor, de ser capitalista, nas mulheres vietnamitas, elencando casos de empreendedoras vietnamitas de sucesso. Uma delas é bem engraçada, quer dizer, uma dona de uma empresa de viagens, uma companhia aérea, cujas aeromoças se apresentam e trabalham de biquíni. Ou seja, zero feminismo. Tem a polêmica de que ela estaria objetificando o corpo da mulher, ela não está nem aí. Qualquer que seja a nossa opinião sobre isso, se nós acharmos vulgar ou não, fato é que lá é assim, na empresa, na companhia aérea desta empreendedora é assim, e isto tem funcionado para ela e ela tem um espírito claramente capitalista. Ao contrário, contra o capitalismo brasileiro e contra a prosperidade no país está o ativismo judicial. E é sobre isso o artigo do nosso querido conselheiro e professor Ubiratan Jorge Ório, grande decano da Escola Austríaca de Economia no Brasil, um algoz da economia, o ativismo judicial. Ele analisa no texto os efeitos do ativismo judicial, que é essa intromissão constante e caótica do poder judiciário nas mais diversas situações e que acaba criando uma enorme sensação de insegurança jurídica no país. Isso tem efeitos desastrosos sobre a economia. Como diz o professor Iório, não é apenas porque o judiciário costuma interferir indevidamente nas privatizações, nos preços, na alíquota de impostos e outras ações e atribuições que deveriam ser da competência exclusiva do Ministério da Economia. Não se trata somente de aumentar o risco inerente às decisões econômicas importantes propriamente ditas, como as decisões de investimentos estrangeiros, se vão investir no Brasil ou não. Na verdade, espalha-se uma insegurança jurídica generalizada e, com isso, os riscos são maximizados. Se você tem um aumento artificial por conta da ação do Estado, nesse caso do Poder Judiciário, na imprevisibilidade, também o aumento exponencial e indesejável dos riscos acaba prejudicando a economia como um todo. Também, falando sobre o judiciário, nós temos o texto do Alberto Vieira, o texto da página da coluna Judiciário em Foco. Ao vencedor, as receitas de bolo. A coluna Judiciário em Foco vem analisando exatamente as atividades do judiciário de um ponto de vista liberal, uma crítica às ações do judiciário sob um ponto de vista liberal, que tem sido algo absolutamente relevante no momento atual que o país vive. E a Kátia Magalhães, que é quem cuida dessa coluna, faz nesse texto uma análise criativa, um resumo irônico e literário do chamado, do histórico desse caos informacional que o TSE provocou na última semana, a censura perpetrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e ela coloca no texto como se isso estivesse ocorrendo em outro país. É como se fosse numa outra nação, né, e não no Brasil, e ela faz uma descrição de fatos que deveriam soar para nós claramente absurdos, no entanto já se tornaram algo normal para nós, a tal ponto que chegou a deterioração do respeito às nossas normas legais e constitucionais por aqueles que deveriam ser os seus zeladores, os seus defensores.
Bem, na sequência nós temos o texto do Alberto Vieira, Frustração da indigna inação para a ação. Aqui o texto não se concentra no Poder Judiciário, mas em todas as turbulências e problemas que o país vem enfrentando, e como institutos, como o Instituto Líderes do Amanhã, que é um instituto do qual ele é membro, e nosso próprio Instituto Liberal, evidentemente, ajudam a lidar com esses desafios e pensar o que precisa ser feito para que o país caminhe numa direção mais próspera e mais livre. Bem, entre os elementos de que um país precisa para poder respirar liberdade, está a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. E é sobre esse tema o texto do João Luiz Mauad, algumas frases sobre a liberdade de imprensa. É mais um daqueles artigos em que o João Luiz Mauad elenca uma série de citações, uma série de frases, só que nesse caso não é de um autor só, de vários autores que falaram sobre a importância da liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que vem sendo ameaçada no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que foi completamente esmagada na Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que é o tema do artigo do Luan Esperandio, Como a Venezuela se tornou uma ditadura. Esse texto é uma replicação de um histórico que já foi postado no site do nosso instituto, da evolução dos fatos e do cenário político e social na Venezuela até chegar ao estado atual de uma franca ditadura escancarada. Então ele conta em detalhes, em minúcias, como é que o processo foi se desenvolvendo para que a Venezuela chegasse à situação autoritária em que ela submergiu, sob a égide retórica do socialismo do século XXI. Na liderança do nosso IL Flash de hoje, um texto do sempre polêmico advogado criminal Igor Damu. Só se pode falar a verdade onde não é crime contar mentiras. O título é autoexplicativo. É aquela velha história, se nós tivermos apenas tolerância, aceitarmos a liberdade de expressão daqueles que concordam conosco, não há liberdade alguma. É claro que não há liberdade alguma. Da mesma maneira, se nós censuramos as inverdades, porque nós achamos que temos o condão de sermos os editores da sociedade, decidir o que pode ser publicado e o que não pode, não há liberdade alguma, nós não estamos protegendo liberdade alguma, não estamos protegendo democracia alguma, não estamos protegendo coisa nenhuma, além do nosso próprio ego e da nossa própria tirania. Isso, hoje no Brasil, está em jogo. Tomara que nós tenhamos, nos próximos dias, nos meses e anos que estão por vir, esta consciência. E continuemos velando, vigiando pelo nosso país e pela nossa liberdade. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.